Olá a todos vocês aí de casa, no mais uma conversa Raízes de Fátima. Hoje, um dia muito especial para nós. Nós estamos aqui na companhia da irmã Gertrudes Ferreira. Eu e a Carla. Carla, olá! Olá, boa tarde. Eu e a Carla que vamos ter uma conversa muito especial com a irmã Gertrudes Ferreira, que aceitou o nosso convite para estar aqui hoje para falarmos sobre o cônego formigão. Olá, irmã, boa tarde. Boa tarde. Antes de mais nada, quero agradecer o convite que me foi dirigido para eu poder ter a oportunidade de dar a conhecer um pouco, a quem ainda não conhece, a figura daquele que foi o fundador da minha congregação, da congregação a que eu pertenço, o Cônego Formigão. Muito obrigada por estar aqui e estarem aqui comigo. Nossa, o agradecimento é nosso, né, Carla? Mesmo. É uma honra podermos, enfim, partilhar esse momento aqui com a irmã. Bom, na verdade, o cônego formigão, eu tenho aqui anotado até que ele nasce em 1883, falece em 1958 e é uma figura incontornável da história de Fátima. Temos aqui a irmã que vai nos contar muito, muito mais. Carla? A primeira pergunta que eu lanço à irmã é precisamente essa, irmã. Faça de conta que nós não sabemos de todo quem é o Cônego Formigão. Por isso, explique-nos quem era o Cônego Formigão e o porquê de estarmos a falar dele. Além de ser professor no seminário, ele foi também nomeado professor do Liceu Sá da Bandeira. Isso permitiu-lhe ter muito contacto com a juventude daquela região. E com eles também exerceu um apostolado enorme, que nós depois poderemos então ir falando, porque eu agora vou contar um bocadinho mais a história, sem entrar em pormenores. O Padre Formigão, portanto, na altura das aparições, o Padre Formigão estava em Santarém, já estamos a ver, se ele esteve lá desde 1909 até 1930, ele, em 1917, estava em Santarém, portanto, aqui relativamente perto de Fátima, que na altura pertencia também ao Patriarcado de Santarém. O Padre Formigão. Irmã, peço desculpa interrompê-la. Podemos só puxar um bocadinho essas vivências do Cônego Formigão atrás e falar-nos da ligação dele com Lourdes, porque acho que é muito importante para este enquadramento. E é isso mesmo que eu vou fazer. Ele nasceu em Tomar e passou os primeiros anos da sua infância no mosteiro, no convento de Cristo em Tomar, porque o pai dele era sargento de infantaria e naquela altura os militares, não sei se agora também ainda, mas tinham a possibilidade de viver, tinham um espaço para viverem lá numa ala que se chamava ala militar, de maneira que o padre Formigão, nessa altura não era padre, portanto podemos dizer que o menino Formigão, desde pelos seus 5, 6 meses até aos 12 anos, viveu no convento de Cristo em Tomar. E depois, portanto, foi aí, quer dizer, toda aquela envolvência, não é? Uma envolvência cristã, uma envolvência patriótica, não é? Vivia entre militares. Ele foi educado assim com certo rigor e com uma educação muito cuidada e também com uma formação cristã, porque os pais dele eram católicos e educaram-no cristamente. Já nessa altura, ele foi educado em ter uma visão cristã, também uma devoção a Nossa Senhora. Ali na encosta do castelo havia uma pequena capela, que era a capela de Nossa Senhora da Conceição, onde ele costumava ir rezar muitas vezes, e até conta que quando tinha o exame, quando estava assim um bocadinho atrapalhado, levava uma moedinha e ia lá colocar a Nossa Senhora da Conceição para que o ajudasse a ter bom êxito no exame. Aos 12 anos, portanto, como ele tinha bom aproveitamento, era bom aluno, e o Pargo também via que ele que era um menino bom, com qualidades e era piedoso, um dia perguntou-lhe se ele não gostaria de entrar no seminário. Ele não estava a contar com essa pergunta, mas disse que sim, que ia pensar e que não tinha de parte. Falando aos pais, os pais também não se opuseram,
e ele aos 12 anos entra no seminário de Santarém. Ele esteve desde os 12 anos desde 1985 até 1903, data em que foi para Roma. No seminário ele foi também um aluno excelente, tinha muito boas notas, bom comportamento, e continuava a estudar a sua vocação e a perceber se era esse ou não o seu caminho. Nem tudo correu sempre bem, ele também teve algumas dúvidas, inquietações. Ele chegou a pensar que talvez não tivesse vocação e que talvez não fosse aquele o seu caminho, e isso fazia-o sofrer, pelo sofrer bastante, porque ele andava numa angústia muito grande. E então um dia teve um sonho, sonhou que ia por um corredor fora e que viu ao longe, no fundo do corredor, uma luz muito brilhante, e no meio da luz pareceu-lhe que veio uma senhora, mas foi uma visão muito rápida, e que ouviu estas palavras: não tenhas medo, anda em frente porque eu estou sempre contigo. Isso deu-lhe uma força muito grande. Ele acordou e ficou a pensar nesse sonho, e então acho que ajudou a resolver essa sua dificuldade, esse seu problema. Em 1903 ele terminou os estudos no seminário e foi indigitado pelo cardeal Dom Sebastião Mendes Belo para ir continuar os estudos em Roma. E foi nessa altura que ele, na viagem feita de comboio, passou por Lourdes. Parece que era costume, essas viagens realmente tinham esse percurso, passarem também pelo Santuário de Lourdes. Numa carta que ele escreveu a um irmão, quando lá chegou no dia 29 de outubro de 1903, ele diz assim: cheguei ontem a Lourdes e hospedei-me no grande hotel Ambassador de Toulouse. Parto hoje às 7h30 para Marselha. Queria dizer muita coisa do que vi e das impressões que recebi, mas, além de não ter muito tempo, há muitas coisas que se veem e que não se podem descrever. Lourdes é verdadeiramente o paraíso na terra, um cantinho do céu. Ele esteve lá naquele dia, passou lá 24 horas, assistiu à bênção do Santíssimo, rezou, e então ele diz assim para o irmão: é um espetáculo que comove profundamente. E repito, Lourdes não se parece da terra, e não se pode ver o que eu vi sem se chorar. Ele emocionou-se imenso com todo aquele espetáculo, com todo aquele fervor, com tudo o que ele viu lá em Lourdes, e também, naturalmente, com o facto de ter estado a rezar a Nossa Senhora, e naturalmente também como ele ia a primeira vez de Portugal para Roma, naturalmente entregou os seus estudos, as suas inquietações e o seu futuro sacerdócio, que no fundo era esse o objetivo dele, não é verdade? Depois, eu posso dizer também alguma coisa daquilo que ele passou em Roma. Portanto, ele chegou a Roma, instalou-se no Colégio Português, frequentou a Universidade Gregoriana, formou-se ali, esteve lá 6 anos, formou-se em Teologia e Direito Canónico. Aliás, ele ia com a intenção de se formar em Direito Canónico, mas depois achou e teve vontade de se formar também em Teologia, porque para ter mais conhecimentos acerca das verdades da fé e poder ser um melhor testemunho, melhor sacerdote. Em Roma ele também tem muitos acontecimentos. Ele aproveita para visitar muitos museus, as casas de arte, para espetáculos religiosos, e tudo isso contribuiu para a sua formação. Porque o padre Formigão, quando regressou de Roma, vinha, além dos cursos de Teologia e Direito Canónico, trazia uma cultura muito superior que ele tinha adquirido durante aqueles anos que passou em Roma. Quando regressou, a 1 de agosto de 1909, ele passou novamente em Lourdes, porque não ficou, a impressão que lhe ficou de Lourdes foi de tal forma marcante que ele quis voltar a esse santuário.
ele pensava ficar aí só uns 4 ou 5 dias. E diz ele assim ao seu irmão Arthur: cheguei ontem às 5 horas da manhã a esta cidade. Lourdes assombra, só visto. E, contudo, nem ontem nem hoje foram dias de peregrinação. Mas, apesar disso, parece que havia muito movimento, que havia muito a ver e a observar e a viver. Foram chegando peregrinações, e à medida que ele ia vendo o movimento, ele diz assim, quase no fim da carta: vinha com a intenção de me demorar apenas 2 ou 3 dias, mas os espetáculos grandiosos de fé e piedade a que tenho assistido e a vinda das novas peregrinações retêm por mais alguns dias. Esses mais alguns dias foram um mês. Ele ficou lá todo o mês de agosto. Ficou lá todo o mês de agosto, mas não ficou assim parado, só a olhar e a ver aquilo que se passava. Ele ofereceu-se como brancardier, isto é, como ajudante das piscinas. Quer dizer, isto quer dizer o seguinte: ele ficou a pertencer àquela organização dos brancardier, ia ao hospital buscar os doentes, levava-os à gruta para rezarem a Nossa Senhora, e a seguir levava-os à piscina, onde muitos doentes se curavam. Ele assistiu a muitas curas lá e tudo isso o impressionou positivamente, o emocionou imenso. Diz ele numa carta de 4 de agosto de 1909, também a uma sua irmã: são quase 11 horas da noite. Apesar do excesso de fadiga, pois que com brancardier tenho a ventura de ser, há 2 dias que trabalho no transporte dos doentes do Hospital de Nossa Senhora de Lourdes para a Gruta de Massabielle e para as piscinas. Não posso deixar de escrever antes de terminar este dia, porque é um dos dias mais memoráveis da minha vida. E porquê é que é um dos dias mais memoráveis? Porque ele pôde assistir a um milagre. Uma rapariga, uma jovem de 20 e poucos anos, sofria de tuberculose em 3º grau, estava muito mal, e foi curada. Sentiu-se, quando passou junto de Nossa Senhora, ou quando foi à piscina, e quando se banhou na piscina, sentiu-se repentinamente curada. E ele pôde assistir no hospital aos relatórios dos médicos e, portanto, ver como os médicos reconheceram realmente a veracidade do milagre e como tudo aconteceu. Aliás, ele, com brancardier, tinha essa possibilidade de entrar, de assistir no bureau medical às conclusões, aos estudos feitos pelos médicos. Diz ele: tenho chorado de comoção como nunca chorei na minha vida à vista das maravilhas a que tenho tido a dita de assistir. Portanto, como vemos, ele estava encantado por Lourdes, e Lourdes não lhe saía da alma e do coração. Ele conta mais tarde ao Sr. Cardeal Patriarca que, quando estava em Lourdes, assistiu a uma conferência de um bispo, o bispo de Valence, que dizia assim, que a recristianização da França tinha como resultado as peregrinações e a devoção a Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes, a sua mensagem, tinha muito contribuído para que a França se cristianizasse um pouco mais, se voltasse mais para Deus. Havia muitas peregrinações, havia mais oração, havia mais... portanto, todo o povo estava... Havia, sei lá, notava-se um crescimento cristão espiritual maior dentro da cidade, dentro do país. E então, o que é que ele pensou? Ele sabia que em Portugal também as coisas não iam bem, o povo também estava afastado de Deus, que havia grandes crises, e pensou, então, que poderia fazer o mesmo em Portugal. E foi junto de Nossa Senhora, ajoelhou-se na gruta e ofereceu-se, fez a promessa de que, quando regressasse a Portugal, ir organizar e promover em todas as dioceses peregrinações àquele santuário mariano, com vista também a contribuir para uma maior recristianização da pátria.
Ele regressou a Portugal em 1909, em 1910 deram-se, e quando ele regressou já vinha nomeado professor e prefeito do Seminário Patriarcal, já ficou muito ocupado, já não lhe era tão fácil promover essas atividades que ele pretendia. Depois foi a instalação da República em 1910, com todas essas perturbações que nós sabemos que existiram, a perseguição à Igreja, a perseguição aos sacerdotes. Não foi possível, nesses anos, organizar nenhuma peregrinação. Em 1914, ele ainda voltou a Lourdes para participar no Congresso Eucarístico Nacional. E com mais vontade ficou de recomeçar, esse seu projeto em Portugal. Mas, nesse mesmo ano, rebentou a guerra, a primeira grande guerra europeia de 14 a 18. Estava visto que não era possível, nesses anos próximos, fazer nada daquilo que ele tinha previsto. Irmã, mas também nós hoje em dia sabemos que Nossa Senhora tinha outros desígnios para ele, não é? Isto era o estágio para aquilo que iria vir a acontecer. Exatamente, aí é que está o ponto. É que Deus nos vai preparando de longe, não é? Vai preparando as pessoas, vai capacitando para as missões que ela lhes quer pedir, que ele lhes quer pedir mais tarde. E nisto, no Cónigo Formigão, nota-se muito bem. Eu acho que esta passagem por Lourdes foi permitida por Deus, por Nossa Senhora, para que ele visse como funcionava aquele santuário, para que intensificasse mais a sua devoção a Nossa Senhora, para que tivesse mais vontade de expandir o seu culto, porque ela sabia bem que isso não ia acontecer. Aquilo todo prometeu que sabia muito bem que não ia acontecer lá. Mas iria acontecer mais tarde aqui em Portugal, que foi o que aconteceu mesmo, não é verdade? Ele foi preparado para isso, de longe. Acho que isto é mesmo muito interessante. Portanto, em 1917 deram-se as aparições de Nossa Senhora em Fátima, mas ele, no princípio, também não teve logo conhecimento, só para aí em julho, talvez, quando ouviu dizer que as crianças tinham sido raptadas, é que lhe chegou aos ouvidos qualquer coisa. Ele, então, começou a ter uma certa curiosidade, mas no sentido de pensar que não era nada verdade, que isto que era embuste, que era alguém que se queria aproveitar desta situação das crianças para tirar até proveitos económicos, materiais, ou até podia ser feitiçaria, era o que ele pensava. Mas apesar disso, para tirar as suas dúvidas e por uma certa curiosidade, resolveu vir cá em setembro. No dia 13 de setembro, ele veio... Irmã, desculpa interrompê-la novamente, mas se calhar, e mais uma vez, nós vemos aqui o quanto Deus tem as coisas preparadas e nós depois somos envolvidos naquilo que Deus escolheu para nós. Porque com tanta celeuma que se cria à volta de Fátima, de que isto foi tudo criado, que foi tudo arquitetado, se calhar esta questão de ele não acreditar logo à partida, também no fundo acaba por ser uma confirmação da veracidade de Fátima, não é? Porque se ele tivesse acreditado logo à partida e tal era a sua devoção por Lourdes, se calhar íamos ter aí meia dúzia de pessoas a dizer isto foi tudo invenção do Cónigo Formigão, não é? Exatamente, pois, aí está, é verdade. De maneira que ele veio, quando veio, nem se aproximou muito do local, diz ele que ficou para aí uns 300 metros de distância. É mais ou menos onde é agora a Cruz Alta. E dali ficou a observar. E diz ele que não viu nada de extraordinário. Ficou comovido um bocadinho com a devoção e piedade das pessoas, conforme conversavam, e verificou uma diminuição da luz solar, mas não deu muita importância, porque pensou isto é devido à altitude da serra, portanto não é nada de especial. No entanto, ele voltou para casa e ficou assim a pensar no assunto. E resolveu vir cá no dia 27, está quase a fazer 104 anos. Dia 27 de setembro, está quase a fazer 104 anos que ele veio aqui a Fátima pela segunda vez. E nessa altura já veio, diz ele, que foi ainda por iniciativa própria, veio interrogar os pastorinhos. Dirigiu-se a Aljustrel
e com quem ele falou com os três, separadamente. Fez-lhes as perguntas que ele entendeu e ficou impressionado porque lhe pareceu que as crianças realmente falavam, eram sinceras, que as crianças não estavam a inventar nada, nem estavam movidas por ninguém, não havia ali sombra de haver, de ver qualquer coisa que não fosse realmente própria das crianças mesmo, não viesse mesmo delas. Ele ficou impressionado com essa situação, já voltou um bocadinho mais, as impressões dele já alteraram um bocadinho, já não foi tão convencido que não era verdade, quer dizer, em setembro ele diz que foi mais cético do que nunca, veio, mas foi menos crente do que quando veio. Nesta altura, ele já foi um bocadinho mais tocado, porque lhe pareceu que as crianças realmente estavam a ser verdadeiras e sinceras. No dia 13 de outubro, já talvez por indicação do patriarcado, porque a Fátima pertencia ao patriarcado de Lisboa, e ele foi incumbido de tomando nota daquilo que se passava, de interrogar, porque a igreja também estava interessada em saber o que é que se passava, se era verdade ou não era verdade, até para poder intervir. Nessa altura, ele veio no dia 11 de outubro, dirigiu-se ao parco, e o parque indicou-lhe uma casa onde ele pudesse ficar, porque não pôde, na altura, hospedá-lo na sua casa. Ficou hospedado numa casa em Montelo, de umas pessoas amigas do sacerdote. Ele disse que eram boas famílias e que o iriam receber muito bem. Esta casa do Montelo, o Montelo diz-nos alguma coisa. É que ele mais tarde vem assumir o pseudónimo de Visconde de Montelo, e foi por isso, por ter ficado nessa casa em Montelo e em homenagem às pessoas que o acolheram. Portanto, ele no dia 13 esteve em Fátima, assistiu ao Milagre do Sol, ele narra o Milagre do Sol, como ele o viu, por acaso eu tinha aqui posto para ler um bocadinho, não sei se ainda tenho isso, parece-me que já passou. Bem, mas ele viu o sol rodopiar sobre si mesmo, a expandir luzes de diferentes cores. Ele viu durante 10 minutos o sol manteve-se em movimento e que as pessoas que estavam todas, tinham portanto, estado sob uma chuva torrencial, de repente ficaram enxutas, ficaram secas, tudo se passou, as pessoas, e portanto acreditaram, viram que presenciaram o milagre e viram que realmente as crianças eram verdadeiras, que havia alguma coisa ali de sobrenatural. Foi o que ele confirmou. Realmente há alguma coisa sobrenatural, não é só o que as crianças dizem, mas também já o que Deus manifesta, o que é manifesto aos olhos de todos. Ao fim da tarde, ele foi outra vez interrogar as crianças para não deixar esquecer aquilo que elas tinham visto e ouvido naquele dia. Falou com os três novamente e pronto, e mais se foi confirmando. Nessa altura, diz ele, já não tinha dúvidas que ali havia algo sobrenatural, que a Mãe de Deus estava a manifestar e que queria trazer alguma mensagem. A partir dali, ele foi acompanhando as crianças, ele nunca deixou de os acompanhar, de estar próximo, ainda desfez interrogatórios, alguns interrogatórios em novembro, foi acompanhando as crianças e as famílias, foi mantendo acesa a chama, até que sabemos que em 1918 veio a epidemia pulmónica. E um dia que ele veio a Fátima, encontrou a Jacintinha muito, muito doente. E nessa altura já tinha falecido o Francisco. A Jacinta estava muito doente e ele viu que era necessário fazer alguma coisa por ela. Ela já tinha estado no hospital em Torres Novas, em Orem, digo. Mas voltou para casa sem qualquer sintoma de tratamento. E o padre Formigão disse, não é melhor levar esta menina para Lisboa. Telefonou ao seu amigo, o Dr. Eurico de Lisboa, falou com o barão de Alvaiácer, que dispôs de tudo para que a criança pudesse ser transportada no comboio e arranjou uma casa em Lisboa para que onde a menina pudesse ficar, porque ela não podia ir logo diretamente para o hospital.
falou que ele conhecia uma senhora, que era a Dona Maria de Purificação de Godinho, que tinha uma casa para crianças órfãos, e ela aceitou receber a Jacinta. E foi para lá que a Jacinta foi, enquanto não pôde ir para o hospital. A Carla sabe isso muito bem, porque o diz muito bem no seu livro, neste seu livro recente da viagem da Jacinta para Lisboa. Isto está lá muito bem explicado, muito bem escrito, realmente, e é bom realmente que as pessoas leiam e que fiquem mais elucidadas. Olha, uma publicidade dessas, vindo de si, de alguém com um conhecimento tão maior que o meu, é um orgulho. Bem, portanto, a menina esteve em Lisboa, e quando esteve no hospital, Nossa Senhora apareceu-lhe mais do que uma vez, como sabemos, não é? Por vezes ela até dizia, uma vez até disse à madrinha que se ia sentar numa cadeira, e a madrinha disse-lhe assim, que a madrinha era essa Dona Maria de Purificação de Godinho, a quem ela chamava madrinha, porque a tinha acolhido e cuidava dela. Disse-lhe assim, madrinha, não se sente nessa cadeira porque aí esteve Nossa Senhora. Portanto, quer dizer que Nossa Senhora visitava a sua pequenina de vez em quando. Numa dessas ocasiões, Nossa Senhora deu-lhe um recado para que ela entregasse ao Padre Formigão. Ela mandou chamar o Padre Formigão, só que ele estava muito ocupado em Lisboa, em Santarém, com tantos afazeres. Além disso, os transportes naquela época não eram fáceis, e ele devia ter muitos compromissos, e também não queria envolver-se como sacerdote, porque havia muita descrença acerca dos padres, que os padres é que fazem Fátima, os padres é que isto é obra dos padres, não sei o quê. E, portanto, ele não chegou a tempo, portanto, ele certamente que ele tensionaria lá ir, quando estava a ver se naturalmente se arranjava algum espaço para lá ir. Mas como não chegou a tempo, a Jacinta deu o recado à Dona Maria de Purificação de Godinho para que lhe o transmitisse. E esse recado era de que Nossa Senhora queria que houvesse pessoas que fizessem reparação pelos pecados que mais ofendiam a Deus. E que, naquela altura falava-se até, pois que podia haver castigos, podia haver pronto, sobre a humanidade, se as pessoas não se convertessem, porque a mensagem de Fátima é de conversão, oração e penitência, não é? E tudo isto estava fundamentado nessas três vertentes. A Jacinta, a Dona Purificação do Godinho, comunicou esse recado ao Padre Formigão. Ele ficou muito impressionado, sem saber o que é que Nossa Senhora queria dele, sem saber bem o que é que Nossa Senhora queria que ele fizesse para evitar esses castigos que estariam iminentes, e também para contribuir para que Deus fosse menos ofendido, para que as pessoas se convertessem e se dedicassem mais à oração e à mudança de vida. Depois de muito pensar e de falar com outros sacerdotes também, com bispos com quem ele se relacionava, ele chegou à conclusão que, naturalmente, Nossa Senhora queria uma congregação religiosa que desse continuidade a esse projeto, que tivesse essa finalidade de reparar dia e noite os pecados que se cometem contra Deus, pronto, através do sacrifício, da oração e da doação generosa da vida. Ele, nessa altura, estava em Santarém, como sabemos, e estava a colaborar com uma senhora que era a Dona Luísa Andaluz. Tinha também um orfanato, uma casa, tinha um colégio, uma casa para crianças pobres, e o Padre Formigão também colaborava com essa senhora, dando assistência espiritual a essa casa. Ele tinha aí pessoas amigas, algumas até foi ele que os convidou para fazerem parte desse projeto de ajudar as crianças, e entre elas estava uma sua afilhada que se chamava Cecília. E quando ele pensou em fundar não digo propriamente uma congregação, mas ele pensou que naturalmente esse ramo, que ele pensava então que fundar um ramo dentro dessa congregação, que era já da Dona Luísa Andaluz. Nessa altura era já uma congregação religiosa. E ele pensou que podia, dentro dessa mesma congregação, fundar um ramo para a contemplação, para a adoração e para a reparação. Convenceu a Dona Luísa, lá fizeram
essa fundação foi no dia 6 de janeiro de 1926, em Lisboa, na Rua Arriaga, numa casa pertencente a Dona Maria da Assunção, não me recordo agora o nome. Essa senhora cedeu uma parte da sua casa e as irmãs ficaram ali, portanto, foi fundado esse ramo de reparação. Começaram então a viver ali esse espírito incutido pelo Padre Formigão. Nisto começaram a chegar mais vocações, elas já não puderam ficar ali, tiveram que mudar para outra casa, depois o Padre Formigão arranjou-lhes uma outra casa no Dá Fundo, e ali viveram desde 1926 até 1934. Mas depois verificou-se que era muito difícil conjugar as duas atividades, a Dona Luísa mais ativa e com projetos de mais trabalho, mais voltado para a atividade, para ajudar as paróquias, aos barcos. O Padre Formigão, mais na linha contemplativa, mais de oração, de reparação, e, portanto, era difícil conjugar os dois projetos, e então assentaram que seria melhor separarem-se, e então as irmãs vieram para Fátima, e aqui começaram a fundação no dia 14 de maio de 1934. Portanto, desde 1926 a 34 estiveram em Lisboa, a partir de 1934, por sua conta própria, vieram então para Fátima e começaram aqui de novo, continuaram a sua vocação, e começaram a ter vocações, a congregação começou também a expandir-se, hoje temos já muito mais casas, estamos mais espalhadas não só em Portugal, mas no mundo, estamos em Angola, Moçambique, Timor, temos vocações já de alguns destes países, e pronto, vamos tentando dar resposta a essa mensagem da Nossa Senhora, a esse pedido da Nossa Senhora, que no fundo é a mensagem de Fátima, é a vivência da mensagem de Fátima. Foi o que ela pediu aqui: conversão, penitência, adoração, reparação. Portanto, é essa a nossa função, é essa a nossa missão, e é isso que vamos tentando fazer ao longo da nossa vida e de todos os dias. Em Fátima temos essa missão muito específica no santuário, no Nós Perene, onde as irmãs se revezam de hora a hora. Nas nossas comunidades temos também, todos os dias, em todas as casas da congregação, tempo destinado à adoração eucarística com o Santíssimo exposto, onde todas nós temos por dever e obrigação, e com muito amor e com muito gosto, estar presentes nessa hora diante de Jesus sacramentado, adorando, louvando, suplicando também pelo mundo, tanto precisa de oração, e que haja quem se lembre de o fazer por eles. É essa a nossa missão, é isso que nós tentamos fazer. Além também do apostolado, que também não fazemos só, a nossa vida não é só de oração e contemplação. Nós também nos dedicamos a atividades apostólicas, catequese, educação de crianças e jovens, em creches, jardins de infância, patronatos para crianças necessitadas. Enfim, à terceira idade nós podemos dar apoio a todas as classes sociais, porque em todas estas classes, em todas estas idades, é necessário infundir a mensagem de Fátima, a mensagem cristã e a reparação, a conversão, o amor a Deus e ao próximo. Que lindo, né, Carla? Vocês aqui estão aí em casa, que muitas vezes pensam que a vida das irmãs é muito sossegada, muito tranquila. Não é, não é. Podem ver que é uma vida de muito trabalho. E que bonito esse trabalho na continuidade, não é? Deste projeto, dessa congregação fundada pelo Cônego Formigão há tantas décadas, que se mantém viva hoje, através das irmãs. Que lindo por essa partilha. Que lindo, né, Carla? Que inspirador. Oi, irmã. Acho que também seria importante fazermos referência que quando da estadia do Cônego Formigão em Santarém, ele também não estava numa igreja qualquer, não é? Estava precisamente na igreja do Milagre Eucarístico, que também tanta importância tem, não só em Portugal, mas pelo mundo, por lá ter ocorrido um milagre eucarístico, e quantos santos não passaram por aquela igreja?
É verdade. Ele foi capelão, foi nomeado capelão da Igreja do Santíssimo Milagre, cargo que ele exerceu durante muitos anos, enquanto lá esteve em Santarém. E nessa igreja ele pôde renovar o culto ao Santíssimo Sacramento. É uma das coisas que está também nas suas biografias, é que há testemunhos, é que ele renovou na cidade de Santarém, conseguiu renovar, quer dizer, também fazer com que o culto fosse mais apreciado, fosse mais vivido, com ações, procissões, adorações eucarísticas, missas, enfim, toda a espécie de ações que promovessem realmente o conhecimento e o culto da Santíssima Eucaristia. Isso ele fez na cidade de Santarém. E ainda hoje há pessoas que dão testemunho desse trabalho exigente do Padre Formigão. Foi essa uma das mensagens que ele também deixou. O amor à Santíssima Eucaristia. O amor, o louvor, a adoração. Incutindo isso no povo de Santarém. Santarém e arredores. Uhum. Sim, ele pregou alguns sermões ele pregou sobre o Santíssimo Sacramento, que nós hoje ainda temos aqui nos nossos e que é um lugar que chegou tão longe ao ponto de o mais recente santo que nós temos conhecimento de ter passado por lá é o Carlo Acutis, não é? Que criou um site com os vários santuários de milagres eucarísticos no mundo e que faz grande referência a Santarém e que tem... Aliás, eu achei fantástico quando foram as cerimónias do Carlo Acutis, que era constante em vários canais de televisão e em vários sites, não só portugueses, o colocar da fotografia do Carlo, tanto em Fátima como à porta da igreja em Santarém, não é? Exatamente. Sabemos também que o próprio Padre Cruz, que agora se abriu o processo, também lá terá estado algumas vezes a celebrar, que o Cônego Formigão, que também já lhe vamos lançar essa pergunta, o próprio Cônego Formigão tem um processo a decorrer de beatificação. Corrija-me, irmã, se é só de beatificação ou será já beatificação e canonização? Pois o Padre Formigão foi declarado venerável, portanto, agora o próximo passo é a beatificação, realmente, e só depois vem a canonização. Estamos nisso, irmã? Sim, porque nós ainda não dissemos. A irmã é uma das responsáveis deste processo. A irmã é vice-postuladora da causa do Cônego Formigão. Eu trabalhei neste processo desde 2001. Estou a trabalhar ainda, portanto é sempre um desafio, há sempre muito a fazer. O arquivo não se esgota, nós estamos sempre a encontrar coisas novas que tentamos também dar a conhecer ao povo, através, por exemplo, uma das funções é também manter acesa a chama através de um boletim que sai trimestralmente e onde nós damos a conhecer parte dos seus escritos que podem fazer bem às pessoas sobre o culto da Eucaristia, sobre o amor da Nossa Senhora. E os livros, eu ainda quero falar mais coisas ainda, porque eu ainda não falei daquilo que... Mas eu não estou com pressa. Você está com pressa, Carla? Eu não. Não temos pressa, né? Tanto por dizer. Não vai caber nessa conversa de qualquer forma. É que o Padre Formigão não foi só acompanhante dos pastorinhos ali naquela altura em que eles viveram, e que ele os acompanhou, e que os ajudou, e que os incutiu bons sentimentos. Eu tenho aqui um testemunho da irmã Lúcia, que ela nos deixou na segunda memória, que ela diz assim: parece-me que foi no decorrer deste mês que apareceu o Sr. Dr. Formigão pela primeira vez para me fazer o seu interrogatório. Ela não diz bem qual é o mês que é. Interrogou-me séria e minuciosamente. Gostei muito dele, porque me falou muito da prática da virtude, ensinando-me alguns modos de a praticar. Mostrou-me uma estampa de Santa Inês, contou-me o seu martírio e animou-me a imitá-la. Sua Reverência continuou a ir lá todos os meses a fazer o seu interrogatório
no fim do qual sempre me dava algum bom conselho com que me fazia algum bem espiritual. Um dia disse-me: a menina tem a obrigação de amar muito a Nosso Senhor por tantas graças e benefícios que lhe está concedendo. E diz a Lúcia: gravou-se-me tão intimamente na minha alma esta frase que desde então adquiri o hábito de dizer instantemente a Nosso Senhor: meu Deus, eu vos amo, em agradecimento pelas graças que me tendes concedido. A irmã Lúcia comunicou à Jacinta e ao Francisco esta ejaculatória e diz que a Jacinta, que a tomou tanto a peito, muitas vezes perguntava, no meio das brincadeiras, perguntava aos primos: vocês têm se esquecido de dizer a Nosso Senhor que o amam pelas graças que nos tem feito? Acho que isto também é um repto para nós. Nós também, se calhar, também podemos, também muitas vezes nos devemos lembrar de agradecer as graças que Deus nos tem feito. E daí também, se calhar, esta forma de acompanhamento, irmã, é o que faz com que nós tenhamos colocado o nome e o título ao Cónigo Formigão do quarto pastorinho de Fátima, não é? Exatamente, exatamente, é isso mesmo, porque ele identificou-se com as crianças, ele era carinhoso com elas, às vezes podia ser um bocadinho cansativo, porque ele precisava de saber a sério, ao fundo, aquilo que se tinha passado, e ele também fazia parte da missão dele, ele tinha que saber, tinha que esclarecer. Mas, ao mesmo tempo, ele respeitava as crianças e manifestava interesse e amor por elas. E elas também, por seu lado, também contribuíam, também retribuíam, não é? Como está aqui este testemunho da irmã Lúcia. Uhum. Mas o padre Formigão não se ficou por aqui pelos interrogatórios. O que é que ele fez destes interrogatórios? Ele começou a escrever, porque tinha um amigo que tinha uma tipografia no jornal, na Guarda, no jornal que tinha precisamente por título A Guarda, que o convidou, que lhe pediu para ele escrever tudo o que sabia sobre Fátima nesse jornal. Ele começou a escrever estas crónicas e enviar para o jornal para que as pessoas começassem a ter conhecimento do que se passava em Fátima e a serem informadas devidamente. Então, essas primeiras crónicas que ele escreveu eram crónicas mensais, estão aqui nestes dois livrinhos que eu tenho aqui. O primeiro foi intitulado As Grandes Maravilhas de Fátima, o segundo, Os Acontecimentos de Fátima. Este livro foi já publicado por nós, por essa congregação, com o título de Fátima, os Primeiros Escritos, porque, entretanto, estes livrinhos esgotaram-se. É um livro muito interessante que descreve os interrogatórios, descreve os interrogatórios, descreve o que foram as primeiras peregrinações, como é que se construiu Fátima, e, enfim, toda esta dinâmica. Porque o padre Formigão esteve em tudo, sempre desde o princípio. Quando a Diocese de Leiria Fátima foi reconstruída, não digo bem reconstruída, mas foi reformulada de novo, em 1918, veio um novo bispo, Dom José Alves Correia da Silva, que logo se pôs em contacto com o Dr. Formigão, porque era ele a pessoa que estava mais ciente de todos os pormenores que se passavam aqui em Fátima. E foi o padre Formigão que foi o seu conselheiro também, o Sr. Bispo nada fazia sem se aconselhar com ele, porque ele tinha a experiência de Lourdes. Ele em Lourdes aprendeu e viu muitas coisas, está a ver? Como tudo está encadeado, não é? Como tudo é a providência de Deus a conduzir as coisas. Portanto, ele participou na construção do santuário, deu a sua opinião sobre a construção da basílica, das capelas, sobre a aquisição dos terrenos, e não só nisso. Portanto, isto foi a parte material, mas e a parte espiritual? Os livros que ele escreveu depois, tenho aqui este livro, A Pérola de Portugal, Fé e Pátria, onde ele vai relatando todas as peregrinações, tudo o que se passava, as homilias dos bispos. Gente, as edições originais, meu Deus! As edições originais das Grandes Maravilhas de Fátima, que é o livro que foi publicado em 1927. Nós também já o reeditámos, porque este também já está
já está esgotado. E o que é extraordinário nisso, irmã, é que são livros publicados ainda antes do Senhor Dom José dizer que as aparições de Fátima eram dignas de crédito. Exatamente. Mas o Senhor Dom José era sempre consultado acerca da publicação destes livros. Ele nada fez sem ser com a autorização do Bispo de Leiria. E ele realmente dava-lhe o imprimatur, e então os livros eram impressos e eram difundidos para o país inteiro e alguns para o estrangeiro. E muitos foram traduzidos em várias línguas, inclusivamente foram para a Índia também, para Goa, foram para Macau, foram para vários países. Foram traduzidos em francês, em inglês. Portanto, o Formigão deu a conhecer Fátima ao mundo inteiro, porque foi a partir dele que tudo partiu. Ele é a fonte principal, é a fonte primeira. Porque os escritos dele são os que estão na base de todo o conhecimento, de toda a história de Fátima. A história crítica de Fátima tem quase um livro quase que é só sobre o Padre Formigão, sobre os seus escritos, sobre aquilo que ele disse, que ele escreveu, e as conclusões. Portanto, ele ouviu os pastorinhos, aprendeu com os pastorinhos, mas também se fez mestre deles, não é? Foi mestre dos pastorinhos e foi aluno. Esse é o postulador da causa de canonização que diz, ele foi mestre e foi discípulo dos pastorinhos, porque aprendeu deles o que Nossa Senhora lhes dizia, escutou a mensagem, traduziu-a, foi o alto-falante dos pastorinhos, porque ele é que a transmitiu. Isto não são palavras minhas do alto-falante, são os testemunhos, são as pessoas que dão estes testemunhos. Eu, por acaso, tenho aqui alguns destas pessoas que falam disso. Por exemplo, irmã, eu vou-lhe confessar uma coisa, eu estou deliciada porque a forma como a irmã fala do Cônego Formigão, a sensação que nos dá é que ele daqui a bocadinho entra aí a porta e que está presente em cada... A sério! Não me levem a mal de forma nenhuma eu estar a dizer isto, mas a irmã consegue trazer-nos o Cônego Formigão para os nossos dias, porque é tal o entusiasmo e a forma como nos fala dele que nós nos esquecemos que ele já não está entre nós. Já agora deixe-me partilhar uma altura, eu fui aí à vossa casa e qualquer pessoa pode ir aos espaços do Cônego Formigão e visitar o sítio onde ele agora está sepultado. E estava uma sua irmã na recepção e eu disse, irmã, posso ir ali falar com o Cônego Formigão? E confesso-lhe que a sua irmã ficou um bocadinho preocupada e disse, mas a menina não sabe que ele já morreu. Porque quem a ouve falar consegue trazer-nos essa presença e essa intensidade de fé. Acho que ele está aqui muito presente nestas coisas todas. Por exemplo, eu quero dar aqui um testemunho do Sr. D. João Pereira Venâncio. Foi o elogio que ele fez no funeral, o elogio fúnebre. Dizia ele, depois do bispo de Leiria, Dom José, Fátima dependeu humanamente falando da ação clarividente do Sr. Cônego Formigão. Todos o sabem e o reconhecem. O Sr. Cônego Formigão foi, sem dúvida, um dos mais fiéis instrumentos de que serviu a providência divina para esclarecer e defender a explosão do sobrenatural que é Fátima. Estão a ver, são frases muito fortes, não é verdade? E ainda hoje e sempre é testemunha fiel a todos os que queiram entrar no conhecimento da mensagem de Fátima. Mas depois termina assim, mas o Sr. Cônego Formigão foi, antes de tudo, um homem de Deus. Quer dizer, portanto, ele não foi santo só porque fez sobre Fátima. Exato. Foi pelas suas virtudes, pela vida, pela forma como ele viveu, como ele praticou a virtude da fé, da esperança, a caridade, o amor aos outros, o amor ao próximo, que também ainda tem que falar nisso. Sacerdote cheio de zelo pelas almas no mais variado interesse apostólico, no mais variado e intenso labor apostólico, é isso que diz. Outras pessoas que dizem dele, o cardeal patriarca de Lisboa, Dom António Ribeiro, de saudosa memória, dizia dele o seguinte, notabilíssima foi, acima de tudo, a sua ação em favor de Fátima. Desde a hora
ele foi sobretudo, desde a hora, é melhor eu ler aqui pelo livro, porque aqui já não está tudo tão direito, mas eu vou ler aqui já. Notabilíssima foi, acima de tudo, a sua ação em favor de Fátima. Desde a hora em que se convenceu da autenticidade das aparições, o Cônego Formigão tornou-se apóstolo infatigável na difusão e vivência da mensagem confiada aos pastorinhos da Cova da Iria. Sem ele, Fátima não seria o que é presentemente. Portanto, esta também é uma frase-chave também. Muito uma forte. Frase muito forte, muito importante. Uma irmã da congregação, isto agora também quanto às virtudes dele, uma irmã que foi superiora-geral, Madre Ernestina Santos, deu este testemunho. O Sr. Cônego Formigão procurou viver na sombra. Realmente, ele nunca foi, tanto que ele, não era o nome dele que aparecia. Ele aparecia como sendo Visconde de Montelo, usou esse pseudónimo, de Visconde de Montelo. Não, ninguém o conhecia por ser o Padre Formigão. A este propósito, ele até diz que o Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Gonçalves Trejeira, que um dia ele disse, ouça lá, há de me dizer quem é que é esse Visconde de Montelo. Que não o conheciam. Bem, então ela diz, ele procurou sempre viver na sombra, mas o eco das suas realizações soará longe. Buscou a humildade e o apagamento, por isso brilhará como astro refulgente no céu da Santa Igreja. Nele se realizará mais uma vez a palavra do Evangelho. Quem se humilha será exaltado. Exatamente. É. Um outro Dom Manuel Mendes da Conceição Santos, arcebispo de Évora, diz também dele o seguinte: eu tinha a consciência plena do dever e chama-lhe servo bom e fiel. E depois mais adiante diz, a vida do Cônego Formigão foi trombeta de Deus. Portanto, há bocado falei de trombeta de Deus, porque eu lembrei-me desta frase. A vida do Cônego Formigão foi trombeta de Deus. Por toda a parte fez apostolado. Por onde andou? Ele andou por vários sítios. Ele não esteve sempre em Lisboa, não esteve sempre em Santarém. Ele esteve em Lisboa, esteve em Bragança, esteve em Évora. E em toda a parte ele realizou apostolado, em toda a parte ele se preocupou com os outros, sobretudo e muito com os sacerdotes, porque ele começou pela formação dos sacerdotes, não é? Em Santarém. Quando foi para Bragança, ele também viu que os sacerdotes estavam um pouco abandonados, eram já de alguma certa idade, viviam longe, naquelas aldeias, e preocupavam muito a falta de formação que podia chegar até eles. Preocupava-se em visitá-los, em consolá-los, em confortá-los, em dar-lhes apoio. E, sobretudo, como ele era reitor do seminário, em dar uma formação mais sólida aos seminaristas. Portanto, é mais ou menos isto quanto aos testemunhos. Há muitos mais, só que eu também não tirei tantos, porque senão depois eu não saía daqui. Se fosse a falar de todos os testemunhos que as pessoas imaginar que as pessoas dizem, que falam dele. Mas então, portanto, porquê que o Padre Formigão depois foi para Bragança? Mas eu não falei ainda de outro aspecto, em Santarém. Em Santarém, ele também, além de ser professor no liceu e no seminário, ele tinha a juventude na sua mão. Ele era professor do liceu e tinha os jovens, e a preocupação dele também era educar os jovens, formá-los para serem pessoas dignas da sociedade, instrumentos válidos. E então ele fundou uma associação, a Associação Nuno Álvares. Naquela altura também era a ocasião da beatificação do Nuno Álvares, era muito falado. Ele fundou a associação com esse nome, a Associação Nuno Álvares, que ele acompanhou e formou muitos jovens que depois vieram a ser também figuras importantes até na vida social, na vida da pátria. E que deram também dele os melhores testemunhos, que muitos dizem que devem espiritualmente aquilo que eram, que as suas instruções eram muito, muito importantes e que muitos ajudaram. Em Santarém,
ele promoveu, ele também se dedicou quando foi da pneumónica, e foi por isso que houve aqui um hiato, depois de 1917 até 1919, que ele veio menos a Fátima, assim, porque deu-se a pandemia pneumónica, da qual morreram os 2 pastorinhos, não é? E ele, nessa altura, também se dedicou muito a cuidar dos infectados, dos infestados. Ele ia à casa das pessoas, dava-lhes apoio espiritual, distribuía medicamentos, porque lhe autorizaram a fazê-lo, impediu muitas vezes com que muitos se reabilitassem, que não morressem, enfim, deu de si, deu-se sem se preocupar de si mesmo, sem se preocupar se ficava infectado ou não ficava infectado. Ele quis dar-se aos outros, portanto, de uma forma gratuita e útil, não é? De uma forma evangélica, dar-se, entregar-se a quem tinha mais necessidade. Nossa, desculpe, preciso só fazer um pequeno parênteses. Para quem, talvez nem todos saibam em casa, a gripe espanhola, ou gripe pneumônica, como era considerada, quem se contaminasse, realmente tinha sérios ou enormes riscos, era uma pandemia fatal. Portanto, só para vocês terem uma ideia, realmente, essa é uma parte que eu tenho que confessar aqui, que eu também pessoalmente desconhecia, sobre o cônego com formigão, quanto há para se saber, não é? É uma vida vivida realmente, assim, em ação, não é? Sempre aqui, e eu vejo que a irmã ainda tem muito, muito, muito para nos contar. Depois disto, ele foi para, depois desta, portanto, todo este seu apostolado em Santarém, ele também fundou a Conferência de São Vicente de Paulo para ajudar os pobres. Quando a Conferência de Paulo foi extinta, ele integrou-se junto às autoridades, falava, escrevia nos jornais da época, no jornal do Correio da Extremadura, aquilo que ele entendia que não estava de acordo com a forma como as pessoas eram tratadas e com a forma com as suas próprias necessidades. Enfim, interessou-se por todas as classes sociais, pelas crianças, pelos pobres, enfim. Quando foi para Bragança, foi também como reitor do seminário, primeiro foi para ajudar o Sr. Bispo como secretário, mas depois foi nomeado reitor do seminário e reformou o seminário para que realmente os seminaristas tivessem melhor formação, porque, como eu já disse, ele tinha uma grande preocupação pela formação do clero, para que fosse um clero bem formado e que tivesse vivesse só unicamente para dar para a igreja, não é? Para a igreja, para a missão, que deve ser a missão do sacerdote, que é ensinar, dar bom exemplo e levar as pessoas para Deus. Mas para isso tinha que ser, mas por isso ele dizia, um sacerdote tem que ser uma pessoa santa, não é? Tem que ser santo, tem que dar um exemplo, tem que ser o primeiro, tem que andar na frente. Ele falou, portanto, lá também se dedicou, lá em Bragança, ele fundou também 2 patronatos, um para crianças meninas, outro para meninos, porque a pobreza era muito grande e ele impressionou muito de ver andar crianças muito pobres pelas ruas sem ter quem cuidasse delas. Eu não falei que o padre Formigão, quando esteve em Santarém, fundou a ala do Santíssimo Rosário, que era dedicada a dar a conhecer a mensagem de Fátima, e a conhecer e a viver, formando pessoas e que essas pessoas depois iam formavam um grupo, daquele grupo partiu outro grupo, do outro grupo partiu outro grupo, e formando vários grupos para se espalhar o mais possível a mensagem de Fátima, e as pessoas a começarem a viver e a ter interesse por usar o terço, por adorar Nosso Senhor, por se converterem, no fundo, atender a mensagem de Fátima. Esta ala do Santíssimo Rosário depois foi-se transformando nos Cruzados de Fátima, mais tarde na Mensagem de Fátima. Hoje é o movimento da Mensagem de Fátima. O movimento da Mensagem de Fátima que hoje existe e que está implantado e que aqui em Fátima e por todo Portugal, veio daqui, começou aqui,
nessa Pia União dos Cruzados, Pia União dos Cruzados de Fátima, que foi fundada em Santarém pelo Padre Formigão e acolhida aqui, quer dizer, foi criada pelo Padre Formigão. O bispo depois é que lhe dava a bênção e a formava, e enfim, cá em Fátima, e que lhe dava a continuidade. Portanto, muitas vezes disse que o bispo fundou, mas quem começava muitas coisas era o Padre Formigão, podemos dizer. Ó, irmã, eu tenho, já confesso que me chegou às mãos e já não sei através de quem, não tenho ideia se por um servita, uma cópia de uma carta entre o Cônego Formigão e o Padre Cruz. Uma carta do Padre Cruz para o Cônego Formigão a dizer que não vai poder ir para Santarém na altura em que o Cônego Formigão lhe pediu, porque está pelo norte e que vai para Barcelos. É a minha terra. Sim. Já me tinha dito que era de Barcelos. Mas nessa carta o Padre Cruz pede mesmo desculpa, envia essa carta ao Cônego Formigão a dizer não vou poder ir para Santarém na data tal porque estou no norte e vou para Barcelos. Muito bem. Pois, o Padre Cruz também foi contemporâneo do Padre Formigão, e também ele se dedicou aos pastorinhos, parece-me que foi ele que confessou primeiro na Lúcia, os pastorinhos. Sim, foi ele que a confessou para a primeira comunhão, sim. Para a primeira comunhão, sim. De maneira também sempre acompanhou o Padre Formigão nestas lides, eram amigos, apóstolos, ambos apóstolos. O Padre Formigão contribuiu também para a fundação do jornal Voz da Fátima, em 1923. Ele não quis ser o diretor, porque como não pertencia ao Patriarcado de Lisboa, como pertencia ao Patriarcado de Lisboa e Fátima já não pertencia, já era outra diocese, ele achava que já não lhe competiria a ele. Depois o cardeal patriarca disse-lhe que não tinha problema, que até podia ter aceitado. Mas pronto, mas foi ele que fez o primeiro artigo. E o primeiro artigo que vem no jornal da Voz da Fátima é A que Vimos. Tem este título, A que Vimos. O que é que nós vimos fazer a Fátima? O que é que vimos aqui? O que significa? O que é que vimos aqui fazer, não é? Exato. Portanto, a partir daí, ele escreveu em todos os jornais, em todas as edições que saíram, nunca deixou de escrever até que a sua pena não deixou mesmo de poder escrever. Parece-me que fala-se em 380 e tal artigos que ele escreveu para a Voz da Fátima, porque ele era cronista e escritor. Ele vinha à Fátima, fazia o relato das peregrinações e descrevia tudo muito minuciosamente. Muitos jornais da Voz da Fátima são todos feitos pelas crónicas que ele fazia de tudo o que se passava aqui em Fátima, o que é muito interessante. Uhum. E isto ajudou e ajuda a fazer a história de Fátima. A história de Fátima está fundamentada muito nestes escritos, em tudo que no princípio se fazia. É claro que também apareceram depois outros escritores, mas não há dúvida que o Padre Formigão foi sempre o grande arauto e mensageiro e o grande impulsionador e proporcionador de tudo o que se passou em Fátima. Ele fundou também, ele fez muitas fundações. Em 1937, fundou a revista Stella, uma revista que é hoje da Congregação, que a Congregação publica hoje trimestralmente. Eu tenho aqui a última. Pois, a última, pois. E que onde também com a finalidade também de promover o conhecimento da mensagem de Fátima, dar a conhecer Fátima, a sua mensagem, além de outros artigos também de formação, não é? Tem muitos outros artigos que são de formação, portanto, era uma revista para senhoras, já na altura, quando ela fundou, tinha essa função, mas hoje é para toda a gente. E continua a sua missão de ser fiel à transmissão da mensagem de Fátima, hoje ainda também. Fundou o Almanaque Nossa Senhora de Fátima, também nós publicamos todos os anos. Meu Deus, tudo isso numa vida. Numa vida.
quando esteve em Bragança, fundou o Mensageiro de Bragança, lá não havia também no jornal, que era o jornal da Diocese, onde ele também escreveu algumas vezes, dando a conhecer também algo sobre Fátima. Foi em Bragança que ele escreveu este livrinho, O que é Fátima, que deu a conhecer também numa conferência, numa conferência que fez lá para os seminaristas e para toda a gente. Ele está aqui, eu trouxe para aqui, mas isto agora já está tudo para misturar, eu já nem o vejo. Portanto, é um livrinho pequeno, O que é Fátima, onde é que está? Não, que tinha. São tantos os livros também. São tantos que eu já nem sei deles. Já tenho aqui uma... O que é Fátima? Este livrinho assim pequenino. Neste pequeno livro ele escreve tudo o que é que aconteceu, o que é que ele viu. Fátima é o grande sinal do céu, Fátima é a porta do céu. Sei lá, o texto dos pastorinhos, a Violeta de Fátima, que era a Jacinta, o grande sinal do céu, Nossa Senhora, as aparições, fala sobre as aparições de Nossa Senhora, para dar a conhecer aos seminaristas, e não só, a toda a gente lá da Diocese de Bragança, porque aquelas pessoas lá tão longe nem sequer muitas vezes ouviam falar de Fátima, não é? Bem. Olha, irmã, mas sabe, agora vou-lhe fazer a pergunta mais complicada. Diga lá. E a irmã Gertrudes, quem é? Bem, é quem vem aqui na vossa frente, não é? Olha, primeiro tenho que lhe dizer que tenho uma memória, quem me dera a mim. Incrível, incrível. Extraordinária. A irmã tem as datas certas, os dias certos, os acontecimentos. É fantástica. Mas queremos saber como é que chega à congregação e como é que chega a vice-postuladora da causa. Ora bem, então, como é que eu cheguei à congregação? Eu vim para cá muito novinha. Eu vim para cá, para esta congregação, porque eu conheci algumas irmãs daqui da congregação, porque eu pertencia à Pré-Jac. E às vezes nós vinhamos aqui a Fátima fazer retiros ou peregrinações mesmo. Eu lembro-me que uma das primeiras peregrinações que eu fiz a pé, da minha terra, que são 45 quilómetros, fiz a pé, ida e volta. Nós viemos aqui a casa, viemos porque a pessoa que era responsável por nós, conhecia uma das irmãs aqui da congregação, que já faleceu, a irmã Maria do Carmo, que foi também uma grande auxiliar do Cónigo Formigão. E vinhamos falar com ela muitas vezes. E ela começou a conhecer-me e um dia perguntou-me assim, ouve lá, tu não gostavas de ser religiosa? E então, eu era ainda muito novinha, tinha para 10 anos, 11 anos, e ofereceu-me uma estampazinha onde ela me dizia assim, naquela estampazinha havia uma casa cercada por um muro e tinha um portão semi-aberto. E à volta do portão andava uma pombinha a esvoaçar. E ela dizia-me assim, nessa estampa que me enviou, tu és esta pombinha, ansiosa por entrar na casa de Deus, onde o coração de Jesus é sol que ilumina e aquece. E dizia ainda mais, quanto mais tu fores pequenina e humilde, mais Jesus se aproximará de ti e te ajudará a subir a escada que leva ao paraíso. Esta frase ficou-me, eu nunca mais a esqueci. Eu já não sei da estampa, por acaso eu guardei-a durante muito tempo, mas já andei, com as voltas que eu tenho dado na vida, também algumas tenho perdido, que são capaz de estar prenda metida em alguma caixa. Mas esta frase eu nunca mais esqueci, ruminou em mim. Andou a pensar, sou uma pombinha para entrar na casa de Deus, esta pombinha posso ser eu. Quer dizer, eu pensava assim, não era? Até que realmente um dia pensei assim, vou mesmo tentar entrar na casa de Deus. Eu disse assim, pois eu quero ir, tomei a decisão, aceitaram-me, eu tinha 15 anos, era muito jovem ainda. Não entrei logo para a congregação, para a vida religiosa, entrei ainda como aspirante, fazendo os estudos, ajudando, colaborando, trabalhando, enfim, e aprendendo muita coisa que não sabia. Entrei para o noviciado, entrei para o apostolantado aos 19 anos. Depois fui tendo várias missões na congregação, durante vários anos, até que
quando chegou a altura de se enveredar realmente pelo processo de canonização, lembraram-se de me pedir a mim que o fizesse. Uma vez que eu também já conhecia um bocadinho da vida do fundador, já conhecia bastante, eu gostava de ler, e encarregaram-me a mim de vir fazer esse trabalho. Nessa altura na verdade, foi um período difícil, porque nós tivemos que reunir toda a documentação, que é muita documentação, levou muito tempo. Desde que começou até termos o processo diocesano completo, demorou 5 anos, desde 2001 a 2005. Depois, em 2005, o processo foi para Roma. Foi necessário fazer a posício, que é a história toda do Padre Formigão, fundamentada na documentação que nós tínhamos adquirido durante aqueles 5 anos, e após isso foi para Roma em 2013, foi estudada em Roma, e em 2017, 2018, o Padre Formigão foi declarado venerável. Portanto, o percurso foi bom, graças a Deus. O tempo não foi exagerado, porque estas coisas demoram muito tempo, é preciso muito estudo, é preciso muita dedicação, é muito trabalho, e portanto, fez-se. E conseguimos o nosso objetivo, primeiro, foi que ele fosse declarado venerável. Portanto, o ser declarado venerável, a Igreja já diz que ele é santo, porque uma pessoa não é venerável se não tiver praticado as virtudes heroicas. Já foram reconhecidas as virtudes heroicas. O que é necessário também para ser santo é ter praticado as virtudes em alto grau. Reconheceu-se que o Padre Formigão praticou as virtudes em alto grau. Foi apóstolo, foi confessor, levou muita gente, encaminhou muita gente para a vida religiosa, foi consultor de muitas pessoas, de muita gente que o consultava nas suas vidas, que ele ajudava, que dirigia espiritualmente. Há imensas cartas, pessoas leigas, sacerdotes, religiosas, enfim, tudo isso está aqui neste arquivo, nestas pastas que estão aqui na nossa frente. E agora aguardamos ansiosamente que o milagre apareça e que Deus nos conceda essa graça de ele vir a ser beatificado, que é agora a próxima etapa. Depois a segunda etapa será a canonização. Também esperamos que isso aconteça. Eu acho que ele merece. Exato. E que a vida dele é merecedora de ser posta como modelo para os sacerdotes e também para todo o povo cristão. Uma pessoa que se entregou totalmente à Igreja, ao apostolado, à santidade, à prática das virtudes, pronto, e que deu a sua vida por Deus, para a Igreja, por todos nós. E não se preocupou só consigo mesmo, preocupou-se com os outros. Fez bem a muita gente. Há muita obra feita por ele. O boletim que se propôs, através do boletim Apóstolo de Fátima, que é o boletim da causa de canonização, nós publicamos as graças que nos são enviadas e que ele concede a muita gente. Há já 20 anos, depois já começou em 2001, portanto já há 20 anos que este boletim se publica, e todos os meses em que ele se publica, nós temos tido sempre comunicação de muitas graças, nunca nos faltou a um boletim graças suficientes para publicar. Significa que ele está ativo, que as pessoas vão conhecendo e que vão intercedendo e que, portanto, vai sendo conhecido, que é importante, e também muitas pessoas pedem-nos relíquias dele. Penso essa devoção de ter uma relíquia para lhe rezar, para trazer consigo com a esperança de que ele ajude na sua vida. Muitos confiam nele, para lhe dar também apoio nas dificuldades da vida.
Eliana, se calhar podemos depois, no final, eu estou a dizer podemos e esse trabalho costuma ser teu, no final colocar os links para as páginas das irmãs e de... Com certeza, com certeza. Aliás, eu ia até pedir para a irmã, porque ela mostrou os livros antigos, mas tem os livros mais recentes. Exatamente. Inclusive um livro que ela escreveu e tanta coisa interessante. Exato, é o que ela vai mostrar agora. É uma das autoras. Além dos livros que foi ele que escreveu, que são já mais antigos, nós já escrevemos, já fizemos várias publicações. Temos aqui este, realmente, foi o Padre Formigão em Mensagem de Fátima. Este livro foi fundamentado precisamente nos estudos da Posício, o Posício é o resumo, é a história da vida do Padre Formigão, baseada na nova documentação que conseguimos angariar para o processo de canonização. Temos este livro, Apóstolo de Fátima, de Padre Manuel Nunes Formigão, é uma biografia de 1906 ou 7. Foi uma irmã da congregação que escreveu, que é uma biografia assim mais popular, que é mais para o povo, toda a gente entende, toda a gente percebe. Esta foi a primeira biografia. O Dr. Formigão, homem de Fátima e homem de Deus e apóstolo de Fátima. Foi a primeira grande biografia, escrita por Dr. Joaquim Maria Alonso, que é uma biografia documentada, que é muito importante, onde nós nos fundamentamos também para conhecermos, para nos fundamentarmos, quando queremos fazer algum trabalho sobre ele. Este eu já falei, que As Grandes Maravilhas de Fátima, foi uma publicação da congregação, fundamentada nas Grandes Maravilhas de Fátima, no livro que o próprio Padre Formigão escreveu, mas de uma forma crítica, já vem aqui com algumas anotações e com mais auxílio para nós podermos entendê-la. Temos aqui um outro livro, intitulado Dr. Manuel Nunes Formigão, Traços do seu perfil sacerdotal. Este livro é de Monsenhor Arnaldo Cardoso, que é o postulador da causa de canonização. Fala do Padre Formigão, fala dos traços do seu perfil. É um livro maravilhoso que nos dá a conhecer de uma forma diferente, mas muito profunda, toda a vida, toda a identidade do Padre Formigão, a sua santidade, as suas dificuldades, os seus problemas, a forma como ele agiu, como ele viveu e como ele se santificou. Temos aqui Fátima, os primeiros escritos, Visconde de Montelo, tem o título do seu pseudónimo. Portanto, este é o resumo não, é a transcrição dos 2 primeiros livros, primeiros opúsculos que ele escreveu sobre a história de Fátima. Era isso que estava a mostrar. Esta é a reedição dos 2 primeiros opúsculos do Padre Formigão, que foram os primeiros que deram a conhecer Fátima ao mundo, porque naqueles 2 opúsculos estavam as cartas que ele escreveu para o jornal A Guarda e que foram depois compilados em opúsculos para distribuir. E é engraçado que agora nós vemos, por exemplo, eu vejo, ele entregava uns quantos aos sacerdotes das paróquias para que eles distribuíssem pelo povo. Estava em contacto com muita gente, ele tinha contactos com muita gente, era uma pessoa muito sociável, uma pessoa que conhecia imensa gente, e sobretudo sacerdotes. E então assim conseguia chegar a muito povo, não era? Conseguia chegar a muito mais. Portanto, não sei se eu apresentei, que é o livro, que é a Visão de Esse não. Paz, que é um livro de poesias inéditas do Padre Formigão. Aqui estão, que ele às vezes escrevia assim sobre temas que lhe pediam ou que ele se lembrava. Fala aqui, por exemplo, fala da criança, quando ele, como por exemplo em Bragança, via as crianças pobres na rua, descalças. Tem uma poesia sobre isso, não é? Tem sobre o outono, tem sobre Dom Nuno de Portugal, porque ele também era muito devoto de Dom Nuno de Portugal. Enfim, temos vários aqui nestes 2 livros.
Este foi o primeiro livro dos sonetos da Sardinha Laurentana, que foi escrito em 1956, foi já um pouco antes dele morrer. Foram compilados aqui todos os sonetos. Nós agora já, é este livrinho que nós agora já fizemos também, que estão aqui, os sonetos que estão aqui naquele livro estão aqui nestes também. Sobre cada uma das invocações, está muito bonito, muito bonito. Alguns deles já os temos até musicados. Este aqui, penso que, não sei se eu falei... Sim, esse sim. Este não. Este, não sei se eu falei, não sei se apanhou. Sim, viu-se, irmã. Esse já está dito, não é? Pronto. Então, agora de novos... vou falar de um livro novo que vai sair daqui a pouco tempo. Nós estamos a trabalhar, vamos publicar um livro sobre os artigos que ele escreveu na revista Stella, na Voz da Fátima, ou em qualquer outro lugar onde nós possamos ter encontrado, ou em algum jornal que nós possamos ter encontrado, sobre Nossa Senhora. Todos sobre a vida de Nossa Senhora. A Assunção, o nascimento do menino, a visitação, sei lá, pronto, todos os títulos, a Rainha do Céu, a Rainha da Paz, todos estes títulos de Nossa Senhora que ele escreveu sobre as virtudes de Nossa Senhora. É lindíssimo, é um livro, depois que vale a pena também ler, porque vai nos ajudar muito na nossa devoção a Maria e até para a nossa oração e para orações comuns que nós quisermos fazer. É uma maravilha. Esse é para breve, Esse vai sair até ao fim do ano. Estamos agora a trabalhar nele. Estou eu também a trabalhar também nesse livro. Foi feito pelo postulador, ele fez a parte da escrita, eu estou a fazer a parte fotográfica, de maneira que, pronto, fazemos em comum. Esse livro vai sair, esperamos que saia até ao fim do ano. Depois eu vou falar convosco também para publicarem aqui. Com certeza. Podemos até marcar uma nova conversa. E você certamente verificou que nós tivemos que mudar um pouco aqui o cenário para conseguir concluir a nossa conversa, porque tivemos aqui alguns problemas técnicos e vocês não imaginam a honra que é estar aqui nessa biblioteca maravilhosa, emocionante aqui, a biblioteca do Cônego Formigão. Que, meu Deus, eu estava aqui a olhar os livros, é inspirador e... Olhem, eu queria partilhar com as muito pessoas... bonito. Tivemos que mudar aqui um pequeno programa técnico. Eu tenho aqui, por exemplo, alguns dos artigos, alguns dos títulos que ele dá a Fátima nos seus escritos. O Divino Poema de Fátima, O Jardim das Almas, Fonte de Graça e de Perdão. Nossa, com que ele começa os seus artigos, não é? Este é o título. Fátima, Jardim das Almas, Fonte de Graça e de Perdão. Depois vai escrevendo, não é? Escreve realmente a crónica dessa peregrinação. Depois, o Divino Poema de Fátima. Noutra altura, a alma de Portugal aos pés de Maria, aos pés da Mãe de Deus. Foi uma peregrinação nacional, de um dia 13, então ele toma este título, a alma de Portugal. Estão aqui, está Portugal inteiro, está aqui, portanto, a alma de Portugal aos pés de Maria. Outro título, Na Santa Montanha de Fátima. Outro título, Fátima, a Lourdes de Portugal. Onde ele dizia, porque eu acho que ainda não falei nisso, ele dizia que Fátima é um lindo cantinho do céu. A Lourdes, Fátima é um lindo cantinho do céu. Tem também esta frase. Os celestes esplendores de Fátima, outro título. O Santuário de Fátima, Antecâmara do Céu. Porque, pronto, as pessoas... Aí é uma antecâmara do céu, que vem aqui e vem com espírito de oração e de súplica e de devoção. Sente aqui algo especial, de sobrenatural. As pessoas dizem muito isso, não é? Portanto, muito. É uma antecâmara do céu. A paz, a tranquilidade, a união, há qualquer coisa de novo, mas até os transmite às pessoas aqui, Nossa Senhora também, é assim. A antecâmara do céu. Depois, Fátima, porta do paraíso, doce e maravilhoso cantinho do céu. Que bonito. E no final diz assim, Fátima, terra sagrada e bendita, onde incessantemente sopra uma rajada de sobrenatural, e se vê, como em Lourdes,
o milagre no estado de permanência. Não é tão lindo? Ó, irmã. Esta frase Muito. tão linda. O milagre no estado de permanência. Onde se vê o milagre em estado de permanência. Eu acho que isto é de uma riqueza espiritual, de uma doçura, uma coisa maravilhosa. Eu também me encanto muito com isto. Ó, irmã, depois dessa partilha, só me apraz dizer uma frase que está num dos livros do Cónigo Formigão, nas Grandes Maravilhas de Fátima, que diz que um só pensamento me norteia, o de dizer a verdade. Um só desejo me abrasa, o de conhecer toda a verdade. Faça luz. É verdade, ele diz isso. Ele procurou a verdade. Até um hino que foi feito pelo padre Monsenhor Moreira das Neves, que diz: em tudo ele buscou a verdade, e para só a verdade vencer. Ele também dizia, ele dizia-se muitas vezes, até nos interrogatórios, ele procurava a verdade. Ele não queria ligar as crianças, não queria nada, queria encontrar a verdade. E a preocupação dele toda sempre foi procurar a verdade. Em tudo buscou a verdade, para a verdade vencer. Era assim. Olha, eu fico com vontade de daqui a algum tempo nós falarmos novamente com a irmã Gertrudes, e acho que a gente que nos vir vai ficar com a mesma vontade. Mesmo, em tudo procurou a verdade. Quando sair este livro, que eu acho que já não vou ter outros deste livro, tinha aqui para dizer, mas não digo. Fica para a próxima, para ver novidade, não é? Uma vez que as pessoas falar, para ver novidade. Por acaso tinha aqui alguns livros. Que honra! Fica. E eu ganhei um livro, a Carla ganhou um livro, ó, aqui ainda ganhamos livro, tão gentil. E assim, este não temos. E este também. Este também. Vou ter muito com o que me divertir. Estes dois são para a Carla. Olha, sem palavras, né, Carla? Meu Deus, pela disponibilidade, nós tivemos problemas técnicos aqui no início também, que atrasaram aqui o nosso horário da nossa conversa. Agora, no final também, como vocês podem ver, já tivemos que mudar aqui um pouco, não é, a nossa disposição. E a irmã tem sido incansável e não dá vontade de ir embora, realmente. Não dá vontade de dizer tchau. E de finalizar, mas já vamos aqui, meu Deus, em muito mais de uma hora. E que bonito, que partilha bonita. Aprendi tanto. E como eu costumo dizer sempre, é o conhecer. Realmente, é preciso conhecer, é preciso dedicar para conhecer, para que a gente possa amar, imitar. Exatamente, é preciso. Não é? Aprendi muito hoje. Muito obrigada. Não sei se eu soube explicar, mas sim, fiz o possível. Olha, soube explicar, mas confesso que ficaria aqui mais, olha, o restinho da noite. Olha, eu gostava de terminar com um terceto do soneto dele. Por favor, claro. Eu até podia ler todo. Claro que sim, vai ler um soneto. Rainha concebida sem pecado original, tu és imaculada, ó Virgem pura, na tua excelsa e augusta conceição, de todas a mais bela criatura, magnificente, celestial visão. Vestida de invencível armadura, contra as insídias do inferno dragão, de Eva os filhos levar a Deus procura, seu maternal e doce coração. Depois da encarnação do Verbo Deus, não há nem pode haver nos altos céus mistério mais sublime e mais feliz. Fazer daquela que escolheu por mãe o ser mais belo que o universo tem, a omnipotência soube, pôde e quis. Tão lindo, não é? A omnipotência soube, pôde e quis fazer de Nossa Senhora a mais bela, a mais pura, a mais santa, imaculada. Ele que soube, pôde e quis. Eu acho tão bonito isto. Soube, pôde e quis. Pronto. Que lindo. Carla, vou ter que passar a palavra para você, porque estou aqui bastante emocionada de estar aqui junto da irmã. É um privilégio. Se vocês aí podem sentir
doçura dela não imaginam o que é estar na sua presença. Para mim foi também um privilégio estar convosco, porque são pessoas que também se dedicam tanto até dar a conhecer coisas belas que existem, que estão fechadas muitas vezes, mas que são tão úteis para as pessoas também se enriquecerem também a sua relação com Deus, a sua vida de oração, o seu espírito de adesão a Deus. Acho que isto é tudo muito importante, é um trabalho muito importante vosso. Eu também quero felicitá-los por isso. Obrigada. E desejar muito sucesso neste vosso trabalho. Muito obrigada. Obrigada, irmã. E foi um gosto também participar. Foi, como diz o outro, foi uma honra, um privilégio ter estado aqui. Ai, para mim também foi. Estar convosco também, com almas tão boas, com pessoas tão boas que só querem fazer o bem, que só querem transmitir o bem. Acho que estamos todas irmanadas no mesmo ideal. Estamos todas irmanadas no mesmo ideal, não é? Exatamente. Ai, que bom. E gostei muito de ter conhecido. Olha, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que nos acompanham aí também deste lado. Hoje uma conversa tão especial, única, um privilégio aqui. Um abraço muito grande. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu e a Carla. Posso falar pela Carla, porque também sei, foi a Carla que sugeriu essa conversa e que fez esse convite, e não podia estar mais feliz, mais honrada. Obrigada, Carla, por tudo. Obrigada eu. Terminamos então com esse soneto lindíssimo. Um abraço a todos vocês. Até sempre. Obrigada, Carla. Obrigada, irmã Gertrude. Obrigada também eu. Até sempre mais uma conversa Raízes de Fátima. Peregrinar com a alma na sua casa.